Jeremias capítulo 52, versículo 12 até o versículo 14. Dá uma olhada aí, ver se não tem ninguém sem a Bíblia perto de você. Se tiver, compartilhe a palavra do Senhor com essa pessoa. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 52, versículo 12, o seguinte: no 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Versículo 14. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Amém? Somente isso. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, mas eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez, para que a gente tenha um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra em liberdade. Não existe perseguição, não existe guerra, não existe nada que nos impeça de estarmos aqui hoje para adorarmos ao Senhor e para meditarmos na Tua palavra. E nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Pai, pelos louvores, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, obrigado pelo testemunho. E nós pedimos, ó Deus, nesse momento, que o nosso coração e a nossa mente sejam levados cativos ao Senhor, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para revelar à Tua igreja, que o nosso coração, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam sensíveis à Tua voz, para que nós saiamos aqui, ó Deus, hoje, com o entendimento da Tua vontade, a Tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos, ó Deus, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O título da mensagem é um pouco assustador, mas não se assuste antes da hora. Deixe para se assustar só no final, tá bom? O título da mensagem é Entregues à Destruição. Está ali já. E eu queria muito que você visse a imagem que está por trás ali. Tem como apagar a luz aí, Ivon? É um quadro do século XVI, né? Um pintor barroco, Rembrandt, mas é de um pintor holandês barroco chamado O Lamento de Jeremias. Não sei quantos já puderam observar esse quadro em algum lugar. Mas esse quadro, ele vai retratar ali Jeremias sentado provavelmente em uma caverna, lendo a Bíblia, ou no caso, no tempo, os pergaminhos. E ao fundo, não vai dar para ver muito bem, mas ao fundo tem lá a cidade de Jerusalém pegando fogo, que é o texto que nós acabamos de ler aqui de Jeremias capítulo 52. Então nós temos aqui Jeremias sentado, né, ali provavelmente numa caverna, em um lugar, lamentando, né, tudo aquilo que está acontecendo com a cidade de Jerusalém. E a luz, as chamas de Jerusalém iluminam o ambiente onde ele está para que ele possa ler a palavra de Deus. Ok, queria que você ficasse com essa imagem um pouquinho na sua mente. Jeremias está lendo a palavra de Deus ali nesse texto. A luz das chamas que queimam e consomem a cidade de Jerusalém. Mas por que essa cidade está pegando fogo? Por que essa cidade está sendo destruída? E eu queria que nesse momento você prestasse muita atenção em tudo que eu vou te falar, para que nós possamos entrar verdadeiramente na mensagem. Eu preciso que você entenda um pouco do que está acontecendo, mas aqui em Jeremias capítulo 52. Para que nós venhamos entender o que está acontecendo aqui, é necessário que eu possa falar para você, que você me permita dar todo um contexto histórico da época e desse dia,
E eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Nós vamos falar aqui pelo menos de 2 personagens. O primeiro personagem é o próprio profeta Jeremias. E o segundo personagem que nós vamos falar é o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Então nós temos quantos personagens? Jeremias. Quem é o segundo? O povo. Tá? Primeiro nós vamos falar de Jeremias. Quem foi Jeremias? O nome Jeremias significa o Senhor exalta, ou o Senhor é exaltado. Falar sobre Jeremias é um pouco difícil, porque a palavra que Jeremias pregou durante o seu ministério foi uma palavra muito dura. E durante essa semana toda eu orei por você. Amém? Não só eu, né? Mas todo o ministério de intercessão. E o meu coração se angustiou por vários momentos, porque eu queria entender um pouco daquilo que Jeremias passava naqueles dias. E muito longe de querer ser igual a Jeremias, acho que tem muito arroz para comer, muito feijão para chegar perto. Mas em vários momentos eu me angustiei junto com Jeremias nessa passagem. Mas Jeremias significa o Senhor exalta, ou o Senhor exaltado. Jeremias, ele vinha de uma família sacerdotal, filho de Ilquias. A cidade de Jeremias chamava-se Anatote, que ficava na tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim ficava no reino do sul, ou na nação do sul. Eu preciso que você entenda isso comigo aqui, preste atenção em mim, olhe para mim aqui. Israel, ela foi um reino até quando Salomão morre. Nós temos pelo menos os 3 primeiros reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, reinou 40 anos, era só um reino. Depois vem Davi, reina mais 40 anos, ainda só um reino. Depois vem Salomão, Salomão reina mais 40 anos, ainda apenas um reino. Mas quando Salomão morre, existe aí uma rebelião de pelo menos 10 tribos. E então o reino é dividido em 2. E então nós temos 10 tribos que formam o reino do norte, e nós temos 2 tribos que formam o reino do sul. O reino do sul é formado por quais tribos? Judá e Benjamim. Então toda essa história que nós lemos aqui em Isaías 52 está se passando no reino do sul, Judá e Benjamim. Tá? Nós vamos esquecer um pouco do reino do norte aqui, nós vamos falar do reino do sul. Então Jeremias está no reino do sul, a cidade dele é Anatote, né? Ali em Benjamim, filho de Ilquias, vem de uma família sacerdotal. Jeremias, ele não se casou. Jeremias, para os jovens aí que querem ter um ministério profético, Jeremias não se casou. Deus pediu para que Jeremias não se casasse e não tivesse filhos. Então Jeremias não teve descendência. Por quê? Porque Deus havia pedido isso para ele. E a mensagem que Deus queria passar para o povo através de Jeremias era: a próxima geração será exterminada. Olha, Jeremias, você não vai ter filhos, você não vai ter descendência. Sabe por quê? Porque a próxima geração será exterminada. A próxima geração será destruída. Por isso, Jeremias, você não vai se casar. Por isso, Jeremias, você não vai ter filho. Esse era Jeremias. Jeremias era um homem de poucos amigos. Se nós olharmos a história de Jeremias, nós vamos ver que Jeremias teve aí de 2 a 3 amigos. E é comum mesmo a gente ouvir falar que o profeta ele tem poucos amigos. Talvez pela mensagem que ele haveria de dar durante toda a sua vida. Jeremias era apenas um jovem quando ele é chamado por Deus. Jeremias era um rapaz e no início ele tenta talvez fugir do seu chamado, não muito diferente dos nossos jovens, não muito diferente de nós quando Deus nos chama. Às vezes a gente prefere fazer outras coisas, às vezes a gente quer correr daquilo que Deus tem para nós. Mas a calamidade que o povo e que a nação passava era tão grande depois que o rei Manassés passou. O pecado do povo era tão grande, a corrupção do povo estava tão grande que Jeremias não aguentou ficar calado.
Jeremias aceita a missão que Deus tem para ele. Mas Jeremias era um jovem que Deus chamou para ter um duro ministério, trazer uma dura palavra para o povo. O ministério de Jeremias, ele durou pelo menos 40 anos também. Do ano 625 a 585, 586 a.C. 40 anos de ministério. Um bom ministério. Um bom tempo de ministério. E na época de Jeremias, Jeremias contemplou pelo menos 5 reis. A época de Jeremias, que Jeremias estabeleceu o seu ministério de profeta, 5 reis passaram por ele, ou ele passou por 5 reis. O primeiro rei, quando ele começa o seu ministério, chama-se Josias. E esse rei Josias, a palavra de Deus vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era reto. Ele fez aquilo que era bom. Para você ter uma ideia, o rei Josias vai mandar reformar o templo de Salomão, o templo que estava já ali bem avariado por causa do tempo. Então o rei Josias vai mandar ali reformar o templo, o rei Josias vai trazer a lei novamente, que estava esquecida. O rei Josias vai mandar destruir os altares de adoração, de idolatria que havia nos montes em Jerusalém. O rei Josias vai fazer uma nova aliança com Deus. O rei Josias vai começar ali uma reforma religiosa. Mas, como todo homem, o rei Josias morre. E depois do rei Josias vem pelo menos mais 4 reis. São eles Joacás, Jeoaquim, Joaquim e por último Zedequias. 4 reis. E a Bíblia diz que esses 4 reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Fizeram o quê? Que era mal perante o Senhor. Eles deixaram o povo no engano. Eles caminharam com o povo para a idolatria, para a corrupção. Eles zombavam dos seus profetas. Eles esqueceram o Deus que eles serviam. Eles abandonaram a lei que Deus havia dado para eles. Esses foram esses 4 reis que passaram pelo reino de Judá enquanto Jeremias era profeta. Fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Esse foi Jeremias. Eu disse que eu tinha 2 personagens. O primeiro, Jeremias. Então você já sabe quem é Jeremias. E o segundo personagem dessa história é o povo de Jerusalém, é o povo de Judá. E é necessário que a gente entenda o que estava passando ali. Israel, que é o reino do norte, lembra que eu falei do reino do norte? Já havia sido derrotado. O reino do norte já tinha sido levado cativo pela Síria. Os inimigos já haviam entrado no reino do norte, já tinham acabado com tudo, já tinham levado o povo embora. E o reino do sul não tinha tido isso como exemplo ainda, eles permaneciam no erro, permaneciam no pecado, mesmo a sua nação vizinha, a sua nação irmã tendo sido destruída, eles permaneciam no pecado. Deus então chama Jeremias para continuar aquela reforma política que Josias havia começado. Deus chama Jeremias como profeta às nações para continuar, para dar seguimento àquela aliança que o rei Josias havia feito com Deus. Só que em determinado momento Jeremias vai ver que aquilo já não estava adiantando mais. Jeremias vai ver que o povo está tão distante de Deus que não tem como mais voltar atrás. Então Deus chama Jeremias para trazer uma mensagem de juízo para aquele povo. Porque aquele povo estava fracassando em buscar a Deus, aquele povo estava abandonando a sua fé. E um detalhe nisso tudo, não se desligue dessa explicação, mas quando eu olho para Jeremias eu vejo Jesus, quando eu olho para Jeremias eu vejo a palavra de Deus, quando eu olho para Jeremias eu vejo os profetas que Deus ainda tem nos dias de hoje. E quando eu olho para o povo judeu aqui, quando eu olho para Jerusalém, eu vejo a igreja de hoje, eu vejo o povo de hoje.
Então, todas as vezes que eu falar de Jeremias, é Jesus, é a palavra e são os profetas que Deus ainda tem nos dias de hoje que não se corromperam. E todas as vezes que eu falar do povo, estou falando de nós. Amém? Vamos prosseguir. A nação de Judá estava tão envolta ao pecado que eles haviam se entregado à idolatria. O povo, às vezes, até queria continuar adorando a Deus, o Deus verdadeiro, mas queriam também adorar outros deuses. Será que se parece conosco hoje, sim ou não? O povo, veja bem, o povo queria adorar a Deus, mas também queria adorar outros deuses. O povo estava entregue à idolatria. O pecado do povo, além da idolatria, era o abandono da fé, a apostasia era muito grande. Ou seja, a maioria das pessoas estavam abandonando a fé, abandonando o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, abandonando aquele Deus que sustentou o povo no Egito, abandonando aquele Deus que deu uma terra prometida, que sustentou aquele povo, que fez promessas, que fez aliança. O povo estava abandonando esse mesmo Deus. Esse era o grande pecado do povo. Mas também havia uma imoralidade sexual no meio do povo, não diferente do que nós vemos hoje. Haviam rituais ali, haviam orgias em nome dos deuses. O povo estava mergulhado naquilo. E havia também, sem dizer, os rituais onde os pais queimavam vivo os seus filhos. Os pais pegavam os seus filhos recém-nascidos e queimavam em sacrifício a outros deuses. Você consegue imaginar isso? Você consegue? Quem é pai e mãe aqui? Amém? Você consegue imaginar você jogando seu filho dentro do fogo? Você já parou para pensar nisso? Pois é, era isso que o povo fazia. Pegavam os seus filhos e jogavam no fogo, em oferenda e sacrifício a outros deuses. Esse era o povo de Deus. Esse foi o povo que Deus escolheu, pastor Raimundo, para ser uma nação. Esse era o povo que havia abandonado o nosso Deus. E a nação então estava ali contaminada, mergulhada no seu pecado, e Deus resolve então dar um basta naquela situação. Deus resolve então dar um fim naquela situação. Deus então resolve corrigir o seu povo. E Deus é aquele que corrige quem ama, amém? Deus amava tanto aquele povo que precisava destruir aquele povo para ver se aprendia. É por isso que o tema da mensagem é esse: entregues à destruição. E Deus então levanta Jeremias, comissiona Jeremias para trazer uma palavra dura de se ouvir. Uma palavra de condenação, uma palavra de juízo. Deus levanta Jeremias para dizer: olha Judá, olha povo de Judá, olha povo de Jerusalém, vocês serão destruídos, vocês serão levados cativos e essa cidade será entregue às chamas. A mensagem era dura, porque ele condenou os reis. A mensagem era dura, porque ele condenou os falsos profetas da época. E Jeremias não era bem querido por aquele povo, porque o povo e os reis da época queriam um profeta que trouxesse uma palavra branda. Será que se parece com os povos do nosso dia, do dia de hoje? Deus chamou Jeremias para trazer uma palavra dura, mas sabe o que o povo queria? Uma palavra leve. Você sabe qual que eram os profetas que os reis e o povo gostavam? Eram aqueles profetas que traziam uma palavra de livramento, uma palavra de prosperidade, uma palavra de paz. Eram esses os profetas da época que Jeremias vai retratar no seu livro, que eram os profetas queridinhos dos reis. Mas Deus levanta Jeremias para falar totalmente ao contrário. E por pregar essa verdade, por pregar essa palavra, Jeremias apanhou. Jeremias passou fome. Jeremias foi preso. Jeremias foi perseguido.
porque eles queriam uma mensagem diferente. Jeremias foi acusado de falso profeta. Jeremias foi acusado de inimigo da nação, porque ele não concordava com o pecado do povo. E o povo estava entregue ao pecado. Se nós fôssemos aqui dar algumas palavras para o povo de Judá, as palavras seriam livramento, arrependimento, pecado, distanciamento, frieza, consequência e salvação. Que monte de palavra, né? E isso era um ciclo na vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Deus livrava o povo então se arrependia dos seus pecados, mas logo eles se esqueciam daquilo que Deus fazia, aí eles pecavam novamente, aí vinha a consequência, aí eles clamavam por salvação, aí Deus ia lá, livrava o povo, aí o povo se arrependia, mas o povo se esquecia, e aí o povo pecava de novo, vinha a consequência, e eles clamavam por socorro. Essa era a vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Só que nesse momento aqui, Deus dá basta. A Bíblia vai dizer que o pecado era tanto que já não havia mais o que ser feito. O juízo de Deus viria. O juízo de Deus viria sobre aquela nação. Aquela nação seria entregue à destruição. Isso era a consequência do abandono da palavra de Deus. Isso era a consequência da não valorização à palavra de Deus. Isso era a consequência de um povo que não mais parava para cumprir e ouvir a palavra de Deus. Talvez a gente olhe para um tema desse e fala assim, como que Deus pode entregar o seu povo à destruição? Parece um Deus mau, não é? Não parece? Não parece um Deus mau entregando o seu povo à destruição? Mas que Deus mau é esse que está entregando o seu povo para morrer? Mas é Deus que é mau ou é o povo que é mau? Por ter abandonado ao Senhor. É por isso que eu queria falar sobre Jeremias. E eu queria falar sobre o povo, para você entender por que esse povo foi entregue à destruição. Porque esse povo foi entregue para ser humilhado, para ser levado cativo pelos babilônicos, porque foram um povo que abandonaram a palavra de Deus. Um povo que se esqueceu da palavra de Deus. Um povo que deixou de cumprir a palavra de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, não se assuste, que muitas vezes aquele povo que estava lá, somos nós. Que abandonamos a palavra de Deus, que não damos valor à palavra de Deus e que nos esquecemos da palavra de Deus. Talvez você saia daqui hoje gostando de mim igual aquele povo gostava de Jeremias. E é por isso que eu fiquei tão angustiado durante toda essa semana. Não pelo medo daquilo que você vai achar, mas por sentir um pouco daquilo que Jeremias talvez tenha sentido. De ver um Deus tão bom para nós e de ver um povo tão mau para Deus, abandonando o Senhor. Mas Deus não é complacente com o pecado. Deus não condiz com o pecado, e toda vez que houver pecado, Deus tem juízo, Deus tem repreensão. Quando não damos ouvidos à palavra de Deus, nós somos entregues à destruição. Repita comigo assim, todas as vezes, mais forte, todas as vezes, que nós não damos ouvidos à palavra de Deus, nós somos entregues à destruição. Todas as vezes. E eu tenho 3 perguntas para que você possa responder para você mesmo. 3 perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para mim, que eu me fiz a semana inteira, irmãozinha. E a pergunta que eu tenho para você, igreja: qual é o valor que nós temos dado à palavra de Deus? Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma chacoalhada, amém? E levar uma chacoalhada de Deus é a coisa melhor que tem. É melhor levar uma chacoalhada de Deus do que uma rasteira do diabo, amém? Prefira a chacoalhada de Deus. Qual é o valor que nós temos dado à palavra de Deus? Qual é o valor que a Igreja Batista Nacional Central em Rio Verde, que não é o templo não, é você, tem dado à palavra de Deus?
Qual é? Nós falamos aqui no domingo passado que nós somos a igreja verdadeira. Quem lembra diz amém. Qual é o valor que essa igreja verdadeira tem dado à palavra de Deus? Porque nós temos visto muitas pessoas trocando a palavra de Deus por outras coisas por aí. Às vezes eu vejo pregadores trocando a palavra de Deus por livros de autoajuda. Às vezes as pessoas trocam o evangelho por aquilo que um ou outro autor está falando. O livro de autoajuda é uma bênção, é uma boa ajuda mesmo, mas não é mais importante que a palavra de Deus. Às vezes nós vemos alguns lugares trocando a palavra de Deus por momentos de entretenimento em suas igrejas, com a desculpa de poder pregar o evangelho. Mas qual é o valor que a palavra de Deus realmente tem para as nossas vidas, para o nosso coração? Será que nós temos dado valor à palavra de Deus, igreja? Será que eu tenho dado realmente valor à palavra que eu tenho pregado? Eu me pergunto isso todos os dias e isso me traz muito medo. Nós falamos aqui na quinta-feira do perfil da fé. E quantas vezes o pastor Antônio já nos cobrou: igreja, vamos fazer um devocional diário. Pegue a palavra de Deus na sua casa, tire 10 minutinhos, escreva aquilo que Deus falou com você. Mas isso parece um peso tão grande, né? Isso parece tão difícil. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus nos nossos dias tem se tornado tão difícil. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para fazer tudo, menos para ler a palavra de Deus. Eu tenho visto isso nesses dias que nós temos meditado em Isaías. Às vezes, se eu não parar um pouquinho e falar: gente, eu preciso ler meus 3 capítulos diários, você passa o dia inteiro correndo, e quando você vê, passou 1, 2, 3 dias, você não leu. É ou não é verdade? Qual é o valor que nós temos dado à palavra de Deus? Eu dou razão às vezes para o pastor Antônio quando ele fala que ele não é muito a favor de carregar a Bíblia no celular. Porque às vezes o celular é bom, né? Às vezes quando falta a Bíblia você pega ali e já abre. E eu também aqui não quero ser radical, nem quero proibir você de fazer isso. Mas às vezes a gente vai tornando as coisas tão simplórias, tão banais na nossa vida, e o mesmo celular que um momento está lendo Isaías, que o mesmo momento está lendo Jeremias, é o mesmo celular que está acessando pornografia em outro momento. Às vezes o mesmo celular que nós estamos lendo a Bíblia é o mesmo celular que a gente está em algum grupo falando mal das pessoas. É o santo e o profano junto. Às vezes o mesmo tablet, né, que a gente está ali lendo a palavra de Deus, é o mesmo tablet que a gente está usando de uma maneira imprópria e indevida. E aí nós vamos, pelo simples fato de nós pegarmos essa biblinha aqui, ó, e guardar em casa e carregar o celular, nós vamos até abandonando mesmo. Porque às vezes a gente pega o celular para ler a Bíblia e começa a janelinha do WhatsApp que não para. E toca uma vez, e toca 2, chega no 3º versículo, tem 10 conversas. Aí você fala: deixa eu dar uma lida nas conversas. Depois eu volto para a palavra de Deus. E aí nós vamos abandonando, sabe? A palavra de Deus vai sempre ficando em segundo lugar. Meu irmão, parece algo bobo, parece algo simples, mas que tem trazido destruição e abandono da palavra de Deus para muitas pessoas. Qual é o valor que nós temos dado para a palavra de Deus nos nossos dias? Segunda pergunta: quanto dessa palavra nós temos obedecido? Porque às vezes nós carregamos a Bíblia, às vezes nós lemos a Bíblia, às vezes nós gostamos de ouvir pregações no YouTube, mas o quanto disso nós temos praticado? Porque a Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Porque também não adianta nada eu ouvir e amar a palavra de Deus se eu não a pratico, se eu não obedeço. Você quer um povo que conhecia a lei? Estava aqui o povo de Judá. Você quer um povo que conhecia a lei? Está aqui o povo de Israel. Mas não é pelo fato deles conhecerem que eles obedeciam. E não é pelo fato de nós carregarmos a Bíblia também que nós vamos obedecer. Mas a decisão de obedecer, ela é necessária nas nossas vidas. Você sabe por que esse povo foi entregue à destruição? Porque eles conheciam a lei, mas não obedeciam. Que o Senhor nos incomode a ponto de nós obedecermos a sua palavra nessa noite. A terceira pergunta é: será que nós temos noção das consequências pelo abandono da palavra de Deus?
Será que nós temos noção das consequências que é abandonar a fé, que é abandonar esse Deus, que é abandonar essa palavra? Será que nós sabemos? Às vezes as pessoas, elas se revoltam com Deus, elas ficam magoadas com Deus e abandonam a igreja, abandonam a palavra de Deus por coisas tão pequenas. Às vezes você encontra o irmão: ô irmão, o que foi? Você não está indo mais na igreja? Não, fiquei chateado, o irmão mandou um recado para mim lá no Facebook. Aí eu chateei, não vou mais na igreja não. Está indo em alguma igreja? Não. Está orando? Não. Está lendo a Bíblia? Não, também não. Sem motivos nós abandonamos o sagrado. E será que nós temos realmente a noção das consequências? Esse povo aqui foi avisado durante 40 anos por um homem chamado Jeremias. Jeremias falava assim: arrependam-se do pecado, arrependam-se desse caminho mau que vocês têm andado, arrependam-se de ter abandonado o Senhor, arrependam-se de ter abandonado a lei do Senhor. E mesmo assim esse povo permaneceu no erro e no pecado. E aí vieram as consequências. E eu queria entrar nas consequências de novo. Eu queria que você lesse o texto novamente comigo agora. Agora que nós sabemos o que tem se passado nesses dias lá em Jeremias, agora que nós sabemos quem é Jeremias e nós sabemos o que estava acontecendo, vamos dar uma olhada de novo nesse texto. Jeremias 52, 12. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Versículo 14: todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou, destruiu, derrubou todos os muros em redor de Jerusalém. Você sabe por que aconteceu isso aqui? Não é porque Deus era mau. Você sabe por que aconteceu aqui? Não é porque Deus tinha se esquecido do povo. Aconteceu tudo isso aqui porque o povo havia se esquecido de Deus. Isso aqui era consequência. Sabe por que esse povo foi entregue à destruição? Porque não dava mais ouvidos à palavra de Deus, através da lei e através dos profetas. Ao invés daquele povo ouvir o profeta, eles condenaram o profeta, eles aprisionaram o profeta, eles mandaram bater, mandaram prender, deixaram passar fome, e acusaram ele. E quando nós não damos ouvidos mesmo à palavra de Deus, as consequências vêm, meu irmão. Não se engane, a palavra de Deus vai dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É uma lei universal, não precisa ser crente para saber disso. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se você planta abandono da fé, se você planta desobediência à palavra de Deus, se você planta distanciamento da palavra de Deus, nós vamos colher o quê? Destruição. E a primeira coisa que eles destruíram aqui foi o quê? Versículo 13 aí. Eles queimaram o quê primeiro? A casa do... Eles queimaram a casa do Senhor. Gente, o templo, conhecido como Templo de Salomão, mas na verdade que era o templo de Deus, era um desejo do rei Davi. Davi mandou buscar em vários cantos do mundo aquilo que havia de melhor, o melhor ouro, o melhor prata, o melhor bronze, a melhor madeira. Davi juntou tudo aquilo de melhor para construir o templo, esse templo aqui. Mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Aí vem Salomão. Salomão demora 7 anos para construir o templo. Você sabia que usaram mais de 100.000 homens para construir esse templo? Mais de uma centena de milhares de homens para construir. Você acha que era bonito isso aqui ou não? A Bíblia diz que no dia da inauguração desse templo, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Era onde Deus falava, era onde Deus se manifestava. A Bíblia também diz que vão vir pessoas de todos os lugares para ver a grandiosidade
do templo que Deus havia permitido ser construído para Ele. E esse templo que era grandioso, e esse templo que era maravilhoso, que era suntuoso, esse templo que representava toda a religião do povo judeu, que representava a espiritualidade do povo judeu, esse templo onde o povo orava, onde o povo oferecia sacrifícios, esse templo onde o povo estava mais perto de Deus, agora estava sendo queimado, destruído. O orgulho religioso dos judeus estava sendo destruído naquele momento. Teoricamente, a presença de Deus no meio daquele povo estava sendo tirada. Tudo isso por quê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Você sabe, meu irmão, o que acontece quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus? A casa do Senhor é destruída. A casa do Senhor é destruída. E eu não estou falando da igreja, e eu não estou falando do templo. Porque nós vamos aprender no Novo Testamento que a partir de agora, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita onde? Em nós. 1 Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo e dá um glória a Deus? Amém. Mas quando nós não damos ouvido para a palavra de Deus, esse templo também é destruído. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós abandonamos a palavra dEle, esse templo também é entregue à destruição. Aquele povo perdeu a casa do Senhor porque não ouviu a palavra dEle, e nós também seremos entregues à destruição se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor. Misericórdia? Nós somos o templo dEle, mas aquele templo foi destruído. E nós corremos o risco também de perder a presença de Deus em nossas vidas, porque aonde há pecado, Deus não habita. Em templo profanado, Deus não habita. Onde há pecado, Deus não está. O que Deus quer fazer é mudar, transformar, limpar, restaurar a sua vida. Mas se nós não damos ouvidos à palavra de Deus, o contrário de tudo isso também acontece. E eu quero fazer um paralelo aqui, lá em João capítulo 15, vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante o ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queima. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e será feito. Em outras palavras, se a minha palavra estiver em vocês, a minha presença também estará. Se a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e Deus atenderá. Se a minha palavra estiver nessa igreja, essa igreja será vitoriosa em Cristo Jesus. Mas se a minha palavra for abandonada, a destruição virá com certeza. E aí depois o texto continua, e a segunda coisa que eles queimam é o quê? A casa do rei. A casa do rei, o símbolo da autoridade na nação. O cargo máximo da nação. E a casa do rei também era um palácio, era algo bonito, grandioso, suntuoso, era onde o rei morava. Era um lugar onde havia segurança. Eu não sei se você já foi em Brasília, mas um dia eu fui lá conhecer. E quando a gente chega diante ali do Palácio Planalto, né? Onde o presidente fica, aí você chega ali, primeiro que você chega bem longe, né? Porque você não pode chegar perto. Você fica de longe contemplando lá, aí você olha assim, tem guarda para todo lado, soldado para todo lado. Se você ameaçar pisar numa grama daquela, né? Eles vão te fazer peneira mesmo. Mas tudo muito bonito, muito grandioso. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, isso aqui no Brasil tem uns negócios bonitos assim, imagina aquele tempo também, onde o ouro era em abundância, né? Onde se o templo era bonito, a casa do rei também era. E aquele templo, aquele palácio representava a autoridade da nação, a autoridade da nação morava ali, mas os babilônicos vieram, o que eles fizeram? Queimaram. Destruíram o símbolo da autoridade da nação. Tiraram a autoridade, porque o rei já havia sido capturado. Então eles vão lá diante dos olhos daqueles que ainda estavam ali em Jerusalém e mandam queimar a casa do rei. Agora aquele rei não tem mais autoridade. Agora aquele povo já não tem mais autoridade. Aquele povo já não tem mais aquela pessoa que dava a última palavra.
aquele rei que guiava o povo. O que isso significa para nós? Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, também toda a autoridade é tirada da nossa vida. Quando nós não damos ouvido, não é a casa do rei que é queimada, porque o nosso rei agora é Jesus, amém? Só que quando nós não estamos em Jesus, quando nós não estamos mais na sua palavra, nós também ficamos sem autoridade, sem caminho, sem vida e sem verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo eu não estou na sua palavra, eu estou sem o seu caminho, sem essa verdade e sem essa vida. Aquele povo perdeu a autoridade deles, e nós, quando nós não damos ouvidos à palavra também, nós somos entregues à destruição e nós ficamos sem rumo. Porque a Bíblia diz que o pecado e a iniquidade, elas nos separam de Deus. E quando nós estamos separados de Jesus, nós ficamos sem rumo. Quando nós não damos ouvidos à palavra dele, nós ficamos sem rumo. Nós ficamos sem um caminho para andar. Às vezes nós olhamos para as pessoas, às vezes amigos nossos que abandonaram a fé, você vê aquela pessoa, corre para um lado, corre para o outro, nada dá certo, faz uma coisa, faz o outro, é só derrota, é só coisas más acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque está sem rumo, está sem uma autoridade, está sem uma referência. Jesus é o nosso guia, amém? Jesus é aquele que nos guia, é aquele que nos dá autoridade, é aquele que nos aponta o caminho. Jesus é o caminho, e sem Ele, meu irmão, nós nada podemos fazer. Fazendo novamente um paralelo com João 15, vai dizer assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada, nós não somos nada e nós não podemos ir para lugar nenhum. Nós até tentamos, mas não conseguimos. Aquele povo teve a casa do rei queimada porque não deu ouvidos à palavra de Deus, não valorizou a palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Mas aí o texto continua, e eles queimaram depois. O que eles queimaram depois aí? As casas. As casas. Eles queimaram a casa do Senhor, eles queimaram a casa do rei, e eles queimaram as casas do povo. O que representa uma casa? Representa um lugar onde a família habita. Representa um lugar onde estão os relacionamentos, onde está o nosso conforto, aonde está aquele lugar que nós queremos voltar todos os dias, depois de um dia de trabalho. Como é bom viajar. Quem gosta de viajar aqui? Amém? Eu gosto de viajar. Se deixar eu viajo, mas não é na maionese não, é viajar, né? Gosto muito de viajar. Mas melhor que viajar é o quê? Voltar para casa. Mas você sabe o que aconteceu com a casa daquele povo? Foi queimado. Tudo queimado e entregue à destruição. Imagina a sua casa sendo queimada, meu irmão. A irmã ali já falou, não quero imaginar não. Você quer um exemplo disso? Todo ano, geralmente no início do ano, a gente vê essas coisas na televisão. Você olha para a região serrana do Rio de Janeiro, todo ano a mesma coisa, já percebeu? E vem a chuva, e vem as enchentes, leva a casa do povo, e o povo está na televisão reclamando dos governantes, perdi tudo. Eu fiquei olhando lá em Minas, aquela usina lá, que é a Lama Mariana, né, o nome da cidade, e tantas outras cidades. Às vezes a pessoa fica uma vida para construir uma casa, vem uma catástrofe dessa e leva aquilo que ela tinha de mais importante. Porque o bem mais precioso na vida de um homem é a sua família, ou pelo menos deveria ser. E quando o homem tem a sua família como seu bem mais precioso, ele quer ter um lugar para colocar essa família, não é? E ele quer uma casa. E a casa acaba sendo também parte desse bem mais precioso na vida do homem. E se isso é conosco, isso também era com aquele povo, amém? Mas as suas casas estavam sendo entregues às chamas e sendo destruídas. Que Deus mau, né? Deus estava destruindo a casa do povo. Era isso? O povo não estava dando ouvido para a palavra de Deus. Sabe por que aquelas casas estavam sendo destruídas?
Porque o povo havia abandonado a palavra de Deus. Porque o povo havia abandonado Deus. Porque o povo havia abandonado a sua fé. Aquilo era apenas uma consequência de uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Não fique tentado a ficar com dó daquele povo. E também não acho que nós somos melhores que eles, porque nós fazemos as mesmas coisas. Talvez você não queime seu filho, mas eles queimavam. Mas a idolatria continua reinando no nosso meio. A apostasia continua imperando no nosso meio. E aquele povo viu as suas casas sendo queimadas. Aquele povo viu as suas casas sendo destruídas. Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, nós estamos entregando a nossa casa, a nossa família à destruição. Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em outras palavras, se o Senhor não estiver no lar, se o Senhor não estiver na casa, de nada adianta. Se a palavra de Deus não estiver na sua casa, se a palavra de Deus não estiver na sua vida, de nada adianta. Nós teremos entregues à destruição. Seja, meu irmão, como aquele construtor prudente que o pastor Antônio falou aqui esses dias. Construa a sua casa sobre a rocha. Construa a sua casa sobre a palavra de Deus. Porque mesmo vindo o vento, vindo as ondas, vindo a tempestade, não vão fazer nada na sua casa. Mesmo vindo o fogo, não vai queimar. Mas se a nossa casa estiver sobre a areia, que é o abandono da palavra, que é o distanciamento de Deus, virão as ondas, virão o vento e vai levar tudo embora. Parece assustador, mas é o que a palavra diz. Os babilônicos, eles queimaram a casa do Senhor, tiraram a presença de Deus. Os babilônicos também queimaram a casa do rei, a autoridade. Eles queimaram as casas do povo, a família, um lugar que o povo estava com a comunhão nos seus relacionamentos. E o versículo continua dizendo assim, que eles queimaram também todos os edifícios importantes. Os edifícios importantes. Eles queimaram aquilo que dava orgulho no povo. Se você pensar bem, toda cidade, todo país, ele tem os seus monumentos. Ele tem os seus edifícios importantes. Basta você olhar para o nosso país. Nós olhamos para o Rio de Janeiro, nós temos lá o Cristo Redentor, né? Toda pessoa no mundo tem vontade de ir lá e tirar uma foto no Cristo. É um símbolo que dá orgulho, né, no povo. Nós olhamos, São Paulo tem tantas coisas, mas você destaca, por exemplo, o Museu de Arte Moderna na Avenida Paulista, o MASP, né? Não é isso? É algo que dá orgulho. Os brasileiros falam assim, nós temos isso, são os paulistas, né? E tantos outros. Se você olhar para a França, tem a Torre Eiffel. Se você olhar para Nova York, tem a Estátua da Liberdade. Nova York tinha também outro monumento, um edifício que dava muito orgulho. Qual que era? As Torres Gêmeas. Por quê? Porque um monumento, um edifício desse porte mostra o poder da cidade. Quando você olha, você chega lá, se você chegasse em Nova York, eu acho que até construíram um outro prédio até maior no lugar, né, se eu não me engano. Ou estão construindo, não sei. Mas você chega lá e você olha para um monumento, para um edifício daquele tamanho, e você fala assim, que nação poderosa. Que povo poderoso para construir algo desse tamanho. Quando você olha lá para os árabes, né, Dubai, uma construção mais faraônica que a outra, você fala assim, como esse povo tem dinheiro, gente? Construindo vilas dentro do mar, condomínios dentro do mar. O que isso representa? O poder daquela nação, a importância daquela nação. E aqui a Bíblia diz que os babilônicos chegaram em Jerusalém e queimaram todos os edifícios importantes, queimaram aquilo que eles tinham de bom e de orgulho. Em outras palavras, pastor Raimundo, eles estavam queimando aquilo que o povo era. Tudo aquilo que o povo haviam levado um tempo para construir, eles estavam destruindo.
E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: o que é que mostra quem você é? Uma cidade mostra quem ela é pelos seus edifícios, pelos seus monumentos, mas e você, meu irmão? Quais são as suas características que mostram a sua força? Quais são as suas características, as suas aptidões, os seus dons? Talvez realmente os seus dons sejam aquilo que mostra quem você é. Talvez a sua força está naquilo que você melhor sabe fazer. Talvez a sua força está naquelas promessas que Deus fez para você, que te fazem grande, que te fazem forte. Mas eu quero dizer para você que da mesma maneira que os babilônicos destruíram aquilo que era importante daquele povo, porque eles se distanciaram da palavra, abandonaram a palavra, tudo aquilo que nós achamos importante na nossa vida pode ser também destruído se nós abandonarmos a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós conquistamos numa vida pode ser destruído se nós abandonarmos a palavra de Deus. O que é isso, pastor? É terrorismo comigo? Você está querendo me deixar com medo? Não. Mas a mesma palavra que falava aquele povo através de Jeremias é a mesma palavra que deve ser pregada nos dias de hoje, amém? Talvez nós damos tanta importância àquilo que nós conquistamos. Às vezes você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas falam de boca cheia: olha, essa aqui é minha casa, eu construí isso aí com o suor do meu rosto, isso aqui é o meu patrimônio, olha, isso aqui é o meu carro. Às vezes é um carro do ano, às vezes não é, mas a pessoa tem orgulho daquilo. Mas às vezes basta, meu irmão, você abandonar o Senhor, para que o Senhor tome tudo aquilo que você demorou uma vida para construir. É Deus que é mau? É o povo que abandona Deus. Quem está entendendo diz amém. Mas quando, meus irmãos, nós permanecemos no Senhor, e a palavra dele permanece em nós, nós damos frutos. Quando a palavra dele está em nós, meu irmão, a palavra de Deus diz que quem é de Deus, o diabo não toca. Nada daquilo que você conquistou e nada daquilo que você tem poderá ser destruído se a palavra de Deus estiver na sua vida. Achei que eu ia ouvir um glória a Deus agora. Eu estou falando que vai ser destruído, ninguém fala nada, agora eu estou falando que você vai ser abençoado. Vamos de novo, ajuda o pregador aqui, pelo amor de Deus. Mas se a palavra de Deus estiver na sua vida, nada do que é seu será destruído, amém? Amém. Muito melhor, apareceu agora na igreja pentecostal. Muito melhor. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus tem que estar em nós, sendo vivida e obedecida. E para encerrar, aqui no versículo 14 vai dizer o seguinte: que todo o exército que estava com aquele oficial, com o chefe, derrubou todos os muros em redor de Jerusalém. Todos os muros. Eles queimaram a casa do Senhor, eles queimaram a casa do rei, eles queimaram as casas dos homens, eles queimaram os edifícios importantes, eles também derrubaram os muros. Você sabe quando que uma cidade era boa e forte no Antigo Testamento? Quando ela tinha uma boa defesa através dos seus muros. Você sabia que Jericó talvez seria impossível humanamente de ser conquistada por Josué? Meu irmão, você sabe por que Josué e todo o povo conquistou Jericó? Porque Deus queria. Porque a Bíblia vai dizer que os muros eram tão largos que passavam carros por cima dele. Não é qualquer voadora que derruba um muro desse, não. Não é qualquer exército que derruba um muro desse, não. Mas a Bíblia diz que Deus foi lá e derrubou o muro. Então aquela cidade era forte, aquela cidade era imponente, era boa. Por quê? Porque estava protegida. E a cidade de Jerusalém também era uma cidade fortificada. Esse povo aqui só não foi destruído antes porque os seus muros estavam ali protegendo. Mas o que acontece aqui? O exército vem e destrói, queima, derruba a proteção daquele povo. Aquele povo agora estava desprotegido. E não só desprotegido fisicamente, não, estava desprotegido espiritualmente também. Sabe por quê? Porque
Porque nós vamos ver do salmista falando: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha proteção. Mas peraí, Deus, então, nesse momento aqui, eles não estavam só sem a proteção física do muro, não, eles estavam também sem a proteção espiritual de Deus, porque o povo estava sendo destruído, a cidade estava sendo queimada, e eles ficaram sem a sua proteção física e sem a sua proteção espiritual. Por quê? Porque não deram ouvidos aos seus profetas, porque não deram ouvidos à palavra de Deus, e os seus muros, a sua proteção foi derrubada, foi destruída. O único, meu irmão, que pode nos proteger é o Senhor. O único que pode nos livrar é o Senhor. Você pode ter a melhor segurança na sua casa, você pode ter um carro blindado, você pode ter porte de arma e andar armado, você pode ter seguranças particulares, mas se o Senhor não te guardar, de nada adianta isso. A nossa proteção é o Senhor. Mas esse povo aqui perdeu a proteção, sabe por quê? Porque abandonou o Senhor, porque não cumpriu a sua palavra. E todas as vezes que nós abandonarmos a palavra de Deus, todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos sem proteção dele. Nós estamos sem essa proteção. Não porque Deus é mau, é porque nós somos maus. A palavra nos garante proteção. Quando você olha para Efésios 6, Deus está falando de uma armadura espiritual para que você possa resistir no dia mau. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Salmos, Salmo número 59 vai dizer que Deus é a nossa proteção. Amém? Amém. Mas seja fiel à sua palavra. Tenha a palavra de Deus no seu coração todos os dias. Obedeça a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus e jamais abandone a palavra de Deus. Deus vai dizer para Josué: Josué, você quer ser abençoado, meu filho? Josué, você quer ser próspero nessa terra? Você quer ser bem sucedido? Medita nesse livro dia e noite. Josué capítulo 1. Você vai ver Deus falando para o profeta Oséias: Oséias, o povo perece, o povo morre, o povo é destruído por falta de conhecimento, em outras palavras, por não dar ouvidos à palavra de Deus. Nós só seremos entregues à destruição, como esse povo foi, se nós abandonarmos a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus estiver no nosso coração, escondida no nosso coração, nós estaremos seguros no Senhor. Se a palavra de Deus for a lâmpada para os nossos pés, nós jamais nos desviaremos dele. Enquanto a palavra de Deus ela for como mel na nossa boca, o nosso coração estará cheio do Senhor. Talvez você pergunte assim: pastor, por que é essa palavra? É para me repreender? É para me deixar com medo? Não. Deus levantou Jeremias durante 40 anos para dizer para o povo: ainda há tempo de arrependimento. Se vocês se arrependerem, Deus pode mudar toda a história. Se houver arrependimento, existirá mudança. Você sabe qual que é a palavra de Deus para nós nessa noite? Se houver arrependimento da nossa parte, por ter abandonado a palavra de Deus, por sermos negligentes com a palavra de Deus, porque talvez nós não abandonamos a palavra, mas somos negligentes com ela. Mesmo que nós sejamos distantes da palavra de Deus, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de mudança de vida. Se a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, você decidir viver a palavra de Deus, Deus tem para você uma nova vida, Deus tem para você uma nova aliança, Deus tem para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus disse isso para Jeremias, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus vai dizer que aqueles que amam é aqueles que obedecem a sua palavra. Esteja ligado na palavra, que Jesus estará ligado em você. Eu quero que você fique de pé no seu lugar.